Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E ele que tem 7.000 mAh, 8 GB de RAM e um processador topo de linha de 2 anos atrás que ainda dá muito bem conta do recado. É claro, estou falando dele, o Galaxy M62. E como ele baixou muito de preço, se tornou uma opção muito interessante entre os aparelhos intermediários, a gente separou esse vídeo para poder mostrar 5 aspectos bem interessantes sobre a usabilidade desse aparelho. É claro que nesse vídeo eu vou passar para você boa parte da minha experiência de usabilidade ao longo de um mês com esse aparelho. Então se você achou interessante, segue o vídeo. E o primeiro aspecto desse aparelho tem a ver com a própria proposta dele. A Samsung lançou toda a família M para ser um aparelho um pouco mais barato. O fato dele ser vendido exclusivamente pela internet tem tudo a ver com isso. É para baratear custo, tá? Então, dentro dessa proposta de ser um aparelho barato, alguns recursos que você vê aí na família A, por exemplo, aqui você não vai ter. Quais recursos, Neilson? Olha só, aqui você não vai ter tela de 90 Hz, que é uma coisa bem legal que tem lá na família A. Aqui não tem. Aqui você não vai ter proteção IP68. Aqui você não vai ter 5G e não vai ter som estéreo. Nada disso você encontra nesse aparelho. Por quê? Porque a proposta dele é ser um aparelho barato. Então tirou tudo isso, o que sobrou? Uma bateria gigante com um processador bruto, 8 GB de RAM, ou seja, um hardware excelente, mas dentro de um aparelho básico. Então a proposta dele é essa. Não dá para você esperar muita coisa desses recursos em relação a esse aparelho. Exatamente por isso que eu abordei essa questão de faltar alguns recursos aqui nesse aparelho. Porque eu acredito que pelo menos 2 deles vão afetar um pouco a sua usabilidade, que é a tela de 90 Hz e também a proteção IP68. Isso porque você vai ter que tomar cuidado com tomar chuva com o aparelho, deixar ele cair acidentalmente em alguns lugares, e é claro que isso é uma preocupação constante. A outra coisa que é a tela de 90 Hz, isso é algo que você só percebe que é realmente bom depois que você usa. Daqui em diante, os aparelhos, mesmo os intermediários, vão começar a ter com maior frequência e que dá um aspecto de usabilidade bem bacana, porque as telas ficam bem fluídas na hora de você rolar o feed aí da sua rede social ou alternar entre janelas de aplicativo. E se você está achando todas essas características que eu estou listando aqui do Galaxy M62 interessantes, deixe um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum outro vídeo que a gente vai estar lançando agora para frente. E compartilhe com seus amigos. E o segundo aspecto desse aparelho que eu achei muito interessante ressaltar e que afeta a sua usabilidade, dependendo do que você gosta, é que ele é um aparelho muito voltado para jogos. Digo que ele é muito voltado porque todas as especificações dele são voltadas para o público que gosta de jogos. E já vou te explicar por quê. Primeira coisa, o processador Exynos 9825, ele é bem parrudo, dá muito bem conta do recado. E aliás, a gente tem um vídeo fazendo teste de velocidade de processamento, tanto do M62 quanto do M51 também. A gente compara o desempenho dos dois e a conclusão que a gente chegou lá no vídeo é que os dois conseguem rodar os jogos da mesma maneira, só que o M62 consegue chegar a 50 frames por segundo durante o jogo e o M51 chega a 30 frames por segundo durante o jogo. Olha, isso para quem gosta de jogar sabe a diferença que faz no jogo quando você tem uma taxa de frames por segundo mais alta. Outra coisa, ele tem 8 GB de RAM. Geralmente o Android ele costuma gastar aí até 4 GB de RAM para poder rodar liso. Isso quer dizer que metade da memória só é usada para o Android e você tem outros 4 GB de RAM para você rodar jogos, abrir aplicativos, ou seja, tem RAM de sobra. E esses 8 GB de RAM, ele não é algo comum que você está vendo a todo momento aí nos aparelhos intermediários. Isso é um aspecto que ele tem um pouco superior em relação à sua concorrência. Outra coisa bem interessante para quem gosta de jogo e quer um aparelho que suporta ficar o dia inteiro jogando é a bateria de 7.000 mAh que o M62 tem. Olha, isso é uma coisa impressionante. A gente fez um teste aqui de bateria e a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes. A gente comparou também com o M51 e a gente descobriu lá no vídeo que a diferença de consumo entre os dois é muito pequena.
Aí você pega o M51 que chegava a 2 dias, na minha experiência de uso, ele também está chegando a 2 dias. Então, o M51 também chega a 2 dias de uso normal, tá? Agora, claro, se você for jogar, o consumo de bateria dele vai ser muito maior. Mesmo assim, você vai conseguir chegar a um dia inteiro jogando com esse aparelho. Olha, isso é uma coisa que poucos aparelhos do mercado podem garantir que vão suportar, tá? Outra coisa interessante, mas que é bem comum entre os seus concorrentes, é o fato do M62 ter 128 GB de espaço de armazenamento. Mas ele também tem a gaveta para cartão, que você pode colocar lá um cartão de memória de até 1 TB, tá? É claro que um cartão de 1 TB vai custar bem caro aí, né? Mas você pode colocar. E aí você tem espaço de sobra para instalar todos os seus jogos sem se preocupar com se vai caber, se não vai caber. Vai lá e instala tudo porque cabe. Outra coisa bem interessante é a tela de 6,67 polegadas Full HD Plus. Essa tela ela é de AMOLED e feita pela própria Samsung. Isso quer dizer que ela garante cores vivas, um contraste excelente e o que é mais interessante para a tela de AMOLED é que nas partes pretas os pixels estão apagados e economizando bateria. Olha que legal! O tamanho dessa tela é bem interessante para quem gosta de jogos porque garante uma experiência bem mais imersiva quando você está jogando, tá? Para quem tem mão grande como eu, também ajuda bastante. E o terceiro aspecto ligado à usabilidade desse aparelho é o fato dele ter câmeras muito boas. Claro que você não pode comparar essas câmeras com as câmeras da família S. Lá é outro patamar, é outro nível. Aqui as câmeras são boas, elas não vão te deixar na mão. Se você gosta de postar fotos em redes sociais, por exemplo, você vai ter resultados bem legais. Aqui você tem um sensor principal de 64 megapixels, você tem outro sensor ultra-wide de 12 megapixels e outros dois sensores de 5 megapixels cada um. Um deles é para você tirar fotos macro e o outro para você tirar fotos com fundo desfocado. Ele serve como sensor de profundidade, tá? Basicamente é isso. Mas esse conjunto todo é bem bacana, vai garantir para vocês fotos muito boas, de excelente qualidade. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar com você é o fato de que nessa versão a Samsung trouxe um aplicativo de câmeras que tem um pouco mais de recursos. E eu gostaria de mostrar para você quais são. Vem comigo. Olha só, abrindo aqui o aplicativo de câmera, eu vou deixar aqui aberto na câmera frontal para você dar uma olhada. A primeira coisa que eu percebi nesse aplicativo de câmera é que você consegue alternar entre uma câmera e outra durante a filmagem. E isso é algo que lá no M51 eu não conseguia fazer, por exemplo. Mas aqui, durante a filmagem, eu posso alternar entre a câmera principal e a câmera ultra-wide, sem interromper a filmagem. Você tem uma transição entre uma coisa e outra com um clicar de botões. Isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa bem interessante é que esse aplicativo trouxe uns recursos extras em relação ao aplicativo da versão anterior. Aqui você tem um monte de coisa. Alguns itens aqui você já tinha lá, o modo Pro, o modo de fotos panorâmicas, o modo Full para tirar foto de comida, ele desfoca ao redor do prato, fica bem legal. Modo noturno para você tirar fotos em ambientes com pouca luminosidade. Modo macro para você tirar fotos de perto das coisas. Modo retrato até aqui, nenhuma novidade. A novidade vem agora, vídeo em retrato. Esse item não tinha nos aplicativos anteriores. Aqui você consegue fazer uma filmagem em modo retrato, focando na pessoa, por exemplo, e desfocando o fundo. Bem bacana esse recurso, né? Mas tem mais, olha só. Vídeo profissional, isso não tinha lá também. Aqui, quando você clica aqui, você consegue ter acesso a uma quantidade bem grande de controles para você ajustar a qualidade da sua filmagem. Você consegue controlar o ISO, que é o ganho de luminosidade, velocidade do diafragma e uma série de coisas, balanço de branco aqui, o modo focal e uma série de coisas aqui de um modo bem profissional, porque você tem mais possibilidades de mexer na qualidade do seu vídeo, tá? Voltando aqui no item mais, aqui os demais itens também já tinha lá, tá? O Super Slow Motion e câmera lenta também já tinha lá e o Time Lapse também tinha, né? O que foi acrescentado então foi o vídeo retrato e o vídeo profissional. Aliás, esse vídeo profissional é bem parecido com esse modo Pro, tá?
E o quarto aspecto, também ligado à usabilidade desse aparelho, é o sensor de desbloqueio por impressão digital, que é muito preciso. Você quer ver? Olha só, você vem aqui, toca com o dedo, desliga a tela. Se tocar de novo, a tela liga na hora. Olha lá, tocou, desligou, tocou, a tela liga na hora. É bem preciso, bem rápido, porque quando você tem um aparelho que isso não é tão preciso, é algo que incomoda na usabilidade. Você toca, a tela não liga, às vezes tem que estar ajustando a posição do dedo, e isso é muito incômodo. Eu aconselho a você que quando for cadastrar, cadastra mais de um dedo, tá? Cadastra os 2 polegares e os 2 indicadores, porque aí com qualquer mão que você pegar, você consegue desbloquear, fica bem mais fácil. E o quinto aspecto de usabilidade desse aparelho que eu tenho que dizer para você é o seguinte: quando você está usando esse aparelho no dia a dia, se você está rolando a tela aí, está alternando entre uma coisa e outra, está mexendo aqui no menu, por exemplo, ou está abrindo alguma rede social, rolando o feed, por exemplo, você não percebe nenhum tipo de aquecimento no aparelho. O processador dá conta do recado perfeitamente e você não percebe nada de anormal. O que acontece é que quando você vai jogar algo mais pesado, que você vai exigir mais do processador, você começa a perceber um certo aquecimento. Nessa parte de trás do aparelho aqui, bem aqui você começa a perceber que o aparelho começa a esquentar um pouco, tá? Não é algo que chega a incomodar, mas é algo que você consegue perceber. Gera um certo desconforto, mas não é algo que chega a ser absurdo. Quando você vai filmar em 4K também, você também percebe um certo aquecimento. É que para poder fazer o vídeo em altíssima definição, em 4K, ele também exige muito do processador e você também vai perceber um certo aquecimento. Isso tudo acontece por conta do processador Exynos 9825 que está embarcado nesse aparelho. E a Samsung tem essa questão de aquecer um pouco aí, mas por outro lado você tem muito desempenho. Nos testes de desempenho que a gente fez, isso ficou bem claro que ele é muito superior em relação ao M51, por exemplo. Mas aqui a gente tem um clock mais alto no processador, isso garante mais desempenho, mas obviamente vai gastar um pouquinho mais de bateria. E o aquecimento vem então quando se aciona os núcleos de maior clock aí, e você percebe isso sim, tá? Então isso é algo que você tem que saber quando for adquirir. Vai rodar algo pesado, então fique ciente de que você vai perceber um certo aquecimento, tá? E o sexto aspecto desse aparelho que eu gostaria de ressaltar com você é o fato do preço dele ter caído bastante. Ele foi lançado com um preço de R$ 3.500. No dia que eu estou gravando isso aqui, olha só o preço que ele está, dá uma olhada aqui. Olha lá, em alguns sites de varejistas aí, ele está saindo por R$ 1.709. Dá uma olhada aqui para você ver, tanto a versão preta quanto a versão azul, como essa que eu estou usando. Se você rolar para cá, você vai ver outros varejistas com preços ainda mais interessantes aqui. M62 saindo por R$ 1.791, olha só o preço que ele está. Caiu muito o preço, tá valendo muito a pena, tá? Então, por conta disso, se você tem interesse, vou deixar links aqui na descrição para você ir até lá e tentar encontrar o melhor preço. Vou deixar vários links de vários varejistas aqui, porque pode ser que esse preço vai flutuando de acordo com as promoções que cada um faz aí. Então eu vou colocar o link para vários varejistas aqui, você dá uma conferida lá, ver qual deles que está em promoção para você adquirir um, caso você tenha ficado interessado. É realmente um aparelho excelente, com um custo-benefício muito legal, um hardware muito parrudo para você que gosta de jogos, é uma excelente opção. E esse preço que está aqui saindo, aí mais ou menos na faixa de R$ 1.700, é um preço excelente para o hardware que esse aparelho tem. Essa faixa de preço é perfeita. É claro que se você tiver interesse, a gente está chegando próximo aí da data da Black Friday, né? Se você quiser esperar até lá também, é uma boa, pode ser que ele entre em promoção e você consiga um preço ainda melhor nele, tá? Então pense nisso. E se você está afim de adquirir qualquer coisa que você queira aí, tá? A gente tem um grupo de ofertas no Telegram que você pode acessar o link aí na descrição. E até lá a gente está sempre postando os melhores preços que a gente encontra aí pela internet. Dá uma olhada lá porque vale muito a pena. A gente só posta coisas que realmente vale a pena lá, tá? Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado você a entender e compreender todos os aspectos relacionados a esse aparelho.
para você que de repente está a fim de comprar, tomar uma decisão se você compra ou não, né? Depois de conhecer, fica bem mais fácil tomar essa decisão. E a ideia do vídeo é justamente essa. Então, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber mais vídeos aqui que a gente for fazendo por aí. Compartilhe com seus amigos e vai aparecer mais vídeos para você assistir aí no nosso canal a partir de agora.